Prestando. Estou ouvindo. Boa tarde, senhoras e senhores. É com muita satisfação que damos início à cerimônia de abertura da comemoração de 70 anos da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E para fazer a abertura oficial das comemorações, passamos a palavra para a diretora da faculdade, professora Eliane Constantinou. Bom, boa tarde a todos. Esse momento é um momento muito importante para nós todos aqui da comunidade da Faculdade de Arquitetura, não é? É um momento de, vamos dizer, de prestigiarmos, né? Homenagearmos o nosso passado, não é? Vivenciarmos o que nós temos no nosso presente e idealizarmos, né, o nosso futuro. Eu acho que é um momento muito importante, não é? E estamos muito satisfeitos de contar com a presença de todos vocês, né, dos nossos ilustres convidados, não é? E eu gostaria de fazer um agradecimento especial à professora Lívia, que se dedicou muito, né, na organização desse evento, entrou em contato pessoalmente com todos os professores, ex-diretores homenageados. Então, Lívia, muito obrigada pela parceria. E, então, está aberta aqui, né, a nossa comemoração. Passo aqui a palavra para o Alexandre. Então, dando continuidade às nossas atividades, assistiremos agora ao painel A Pós-Graduação na Faculdade de Arquitetura, História, Objetivos e o que vem sendo alcançado no país, com os professores criadores dos PPGs da Faculdade de Arquitetura, Jorge Guilherme Franciscone, do Propur, que está online, professor Carlos Eduardo Comas, do Propar, e Wilson Kindley Júnior, do PG Design, a quem convidamos para integrar a mesa. E a mediação será do professor Gilberto Cabral, que também convidamos para integrar a mesa. Bom, boa tarde a todos. Como o Alexandre já colocou, isso é um evento de extraordinária importância, porque essa faculdade, essa casa aqui, é um organismo vivo que respondeu durante muito tempo a diversas fases de transformação interna, respondendo à sociedade, ora isso, ou respondendo à necessidade de aprimoramento, de elevação do nível de conhecimento. Então, esse painel vai ser uma coisa muito interessante, porque, historicamente, nós vamos ver que agora está dando para ouvir? Graças a Deus, vocês... de qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte, que nesse painel, você pegando o pós-graduação, que é esse evento tão importante de elevação do nível de pesquisa, de invenção, né, de contribuição em termos de criação de conhecimento, ele pode nos permitir um quadro histórico, né, de como evolui todo a história, né, dessa casa. Tá? Então, acho extremamente importante, porque aqui nós temos 3 pessoas que são pessoas importantíssimas e que vão nos resgatar historicamente cada um dessas criações dos cursos e das instituições internas que são ligadas à pós-graduação. Então, dessa forma, essa é a visão que eu tenho dessa situação, que são todos protagonistas, né, e que vão representar diversas fases. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de mediar esse painel, dadas pelas professoras, pela Eliane Constantinou, né, pela Lívia, que é uma coisa muito interessante. Eu, só assim, brevemente, queria dizer que, como a professora Vrana Maria Panizzi já falou, no caso dela, eu me coloco na mesma posição, já sou uma vaga, né? Então, me lembrando daquela
queridíssima professora falecida, já nossa amiga, uma grande historiadora, que é a Sandra Pesavento, ela dizia, né, no momento da história, estudando história, que a gente sentia que o tempo estava passando, né, quando nós nos transformávamos em historiador e em testemunha ocular dos fatos, que é o meu caso agora. Então, para mim, vai ser super interessante, porque eu me lembro de tudo isso que aconteceu, talvez como a memória dos mais idosos, a memória recente, a primeira que vai, eu não tenho tanta conhecimento do que está acontecendo mais recentemente no design, que vou estar interessado em aprender, e todos vão estar. Então, é isso. Eu queria dizer também que, essa vai ser uma das últimas vezes que eu vou aparecer numa coisa oficial dessas aqui, e eu me sinto privilegiado de ter participado no span da minha vida, né? Eu tenho 42 anos aqui trabalhando como professor, mais um mestre-escola, vamos dizer assim, e mais uns 10 anos entre graduação e pós-graduação nessa mesma casa. Então, né, na minha imaginação, correm todos esses tempos, e sou testemunha de muitos acontecimentos aqui, privilegiadamente testemunha. Então, sem mais delongas, eu queria apresentar brevemente essas figuras que são importantes âncoras históricas de toda essa evolução, né? Pela ordem histórica, vamos colocar assim, pelo menos cronológica, temos aqui o Jorge Guilherme Francisconi, que foi uma figura muito importante, o primeiro pós-graduação que nós temos, cujo germe foi no Departamento de Urbanismo e no GAPUR, que o precede, né? Mas que ele foi uma figura extremamente relevante na criação dos primeiros cursos de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional, que é o PROPUR, né? Bom, o Jorge Guilherme Francisconi, ele foi, ele me corrige se eu errar alguma coisa, né? Foi mestre por Syracuse, né? Nos Estados Unidos. Depois ele se desenvolveu, eu acho que ele teve uma grande importância a partir, né, com a plataforma de ter vivido aqui. Esse projetou como um dos mais importantes pessoas que se envolveram na criação de políticas urbanas junto à CNPU, ou CNDU, né, Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano. Ele certamente vai me corrigir se eu errar alguma coisa dessas siglas, e a EBTU, Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, num período em que havia um grande esforço de planejamento. Então, ele sai daqui e vai para esses outros cantos, e uma posição muito importante em toda a criação de um sistema de planejamento brasileiro para as cidades. O Carlos Eduardo Dias Comas, né? Só um detalhe, o Francisconi foi nosso professor também aqui, né? Isso é importante. Todos são nossos professores, né? O Carlos Eduardo Dias Comas foi uma figura muito importante no segundo, mas muito importante também, programa de pós-graduação, que é o PROPAR, né? E que ele foi extremamente importante, foi protagonista em criar, através de uma teia de relações internacionais que ele desenvolveu, e criar esse primeiro pós-graduação, que também foi significativo para nós, porque incorpora uma outra área que não tinha uma tradição, pelo menos no Brasil, de desenvolvimento de pós-graduação, na área especificamente da arquitetura, do artefato, da arquitetura lato sensu, vamos dizer assim. E eu tenho certeza que ele vai contar histórias incríveis e vai nos iluminar aqui. E por último, mas não menos importante, né, o Wilson Kindlein, não sei se está certo a minha pronunciação, senão o professor Guinter também me ajuda, né, professor? Então, que é um outro marco, né, que a gente vê que essa casa abriu extraordinariamente. Primeiro concurso de design, né, que começa aqui, foi um importante passo. Pela primeira vez, a nossa casa, né, pela qual temos tanto afeto, ela vai se abrir para uma outra, né, um outro curso de graduação, que elas são dois, né? Antigamente se chamava o projeto da imagem, ou o projeto da mensagem, e o projeto do artefato, ou algo assim, mas que hoje tem outras características. Criam-se mais 2 cursos dentro da nossa casa. Ela é
uma mãe brasileira se abre amplamente, mas sempre no sentido de projetar o futuro. E rapidamente, esses novos cursos vão gerar, né, cursos de pós-graduação também. Então, até uma velocidade, uma aceleração nesses processos, né? Quanto tempo ficamos sem ter nenhum curso de pós-graduação inicialmente, depois a sequência do ProPur, depois do ProPar, e agora, mais recentemente, nós temos, então, temos muito que ouvir sobre o momento atual, né? O momento atual que está na mão do Wilson, né? Você é o responsável por tudo isso, né? Nos explicar tudo isso, tá? Ok, gente, então é isso. O formato do debate é um tanto aleatório, mas eu vou designar, nós temos um outro evento muito importante, que é do professor Bered, mas eu vou tentar, então, passar a palavra para eles, dando 10 minutos para cada um refletir inicialmente sobre a experiência da formação desses cursos e qualquer outra coisa que eles quiserem dizer, vamos ser bem sinceros. Tá? Então, vamos começar pelo professor Jorge Guilherme Franciscone, que está em remoto com a gente, para trazer as suas reflexões sobre a formação do pós-graduação naquele momento em que ele foi tão importante na sua elaboração desse programa. Okay. Bom, muito obrigado a todos, obrigado, Cabral, pelo convite. Participar de 70 anos da Faculdade de Arquitetura é, obviamente, algo extremamente importante. Eu quero saudar todos os professores e funcionários da CAUNA, a professora Eliane Constantinu. Quero cumprimentar os membros do ProPar, na figura desse meu grande amigo, que é Carlos Eduardo Dias Comas. Quero cumprimentar todos que estão presentes, inclusive, não sei se o Cal e a Beth estão presentes, na figura do professor Gilberto Cabral. E eu também fiz desenho industrial para Springer Admiral, então quero dar um particular cumprimento ao professor Wilson. Eu fico muito feliz em atender o honroso convite do ProPur, e quero homenagear também a professora Piscinin pelo que organizou em homenagem aos professores e funcionários. Ao meu querido professor Emil Bered, o meu carinhoso abraço. Eu tenho 10 minutos, e nesses 10 minutos eu vou tentar construir uma ponte entre ProPur anos 70 e a crise urbana dos anos 20. E para isso eu vou adotar 2 conceitos básicos. A interdisciplinaridade que o ProPur adotou desde o início e que a professora Vrana Panizzi destacou quando ela escreveu sobre o ProPur 50 anos, e o papel do ateliê no programa do planejamento urbano, do ProPar provavelmente também, como que me corrija, que é um conceito que eu adoto inspirado na tese de doutorado do professor Bruno César de Mello, que destaca muito a questão do ateliê nos primeiros anos. Quando o ProPur surgiu, não havia nenhum outro mestrado no Brasil. Eu vinha do exterior com um PhD que também era o primeiro que surgia no cenário, e não havia mais que 10 FAUs no Brasil. Hoje nós temos 400 faculdades de arquitetura e urbanismo no Brasil. E para organizar o ProPur, o grande desafio era definir a estrutura didática. Nós precisávamos criar um DNA para o planejamento, para o mestrado em planejamento. Naquela época também surgiu o mestrado e o doutorado. Não havia mestrado e doutorado antes nas universidades brasileiras. Então, nós precisávamos criar um DNA para um mestrado que iria substituir o curso de urbanismo. Para isso, o grupo de criação do ProPur, que eu era coordenador, avaliou o curso de urbanismo, avaliou experiências internacionais, eu tinha a minha, e também convidamos os grandes urbanistas brasileiros para virem a Porto Alegre debater como qualificar um planejador urbano. Nesses seminários nós tivemos, por exemplo, Jorge Wilhelm e a Dina Mera, que eram 2 grandes nomes da época, e ainda são nessa área. Com isso, surgiu um ProPur, cujo DNA estava baseado em 2 células básicas, a interdisciplinaridade e ateliês de teoria aplicada. A interdisciplinaridade que foi adotada na época já existia. Os planos diretores que nós
que eu participei na Secretaria de Obras Públicas, ou que eram feitos pelo Brasil afora, já adotavam a interdisciplinaridade. E se vocês analisarem os planos pilotos que concorreram ao concurso de Brasília, vocês também vão encontrar a maioria daqueles projetos era interdisciplinar. Lúcio Costa é um ponto fora da curva. No Propur, qual foi a diferença? As disciplinas teóricas eram ministradas por professores da URGS ou convidados de fora. Então, o economista ensinava economia, geógrafo ensinava geografia, jurista tratava do direito urbano, e como o planejamento urbano é uma ciência aplicada que cabe ao poder público implantar, também havia especialista em finanças, administração pública, ciências políticas e tudo mais. Pulando para o ateliê seria o que eu chamo o coração palpitante do programa. Por quê? Porque durante a elaboração de um plano diretor para o território, não importa o tamanho do território, pode ser uma cidade, pode ser uma metrópole, pode ser um bairro, pode ser um conjunto de casas, o planejamento urbano é uma consolidação de uma teoria na prática, com a prática do saber urbanístico. Em cima do território, nós temos que definir as nossas propostas. Daí a importância do método de trabalho adotado em programas de pós-graduação, em que é fundamental que professores de diferentes disciplinas participem e sejam convocados para apoiar a ateliê. O resultado prático disso é que os alunos aprendiam, tinham uma noção básica, vamos ser mais modestos, dos conceitos, dos termos técnicos e da forma de pensar de outras áreas do saber urbanístico, como é a economia urbana, a geografia urbana, a administração pública, etc. A interdisciplinaridade também estava presente na seleção dos alunos. Nós não escolhíamos só arquitetos e engenheiros. O objetivo era mesclar profissionais que demonstravam motivação para o tema. E, nesse sentido, nós tínhamos turmas que reuniam arquitetos, sociólogos, engenheiros, advogados, ambientalistas. Nós tivemos até um padre que tinha um grande trabalho na área urbana, que foi aluno do Propur e concluiu o mestrado. Vale destacar que foi esse aprendizado meu no Propur que me facilitou, quando eu fui convidado para fazer uma política urbana do segundo PND, a coordenar com a Maria Adélia de Souza mais de 50 especialistas que, em 110 dias, redigiram uma minuta e uma metodologia, principalmente, que foi adotada na Política Nacional de Desenvolvimento, do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que foi aprovado pelo Congresso Nacional em 1974. Essa é a única PNDU aprovada como lei pelo Congresso Nacional. Para isso, nesse grupo de 51 especialistas, participaram professores da USP, professores do Propur e um grande número de pessoas de todo o país, principalmente das regiões metropolitanas, que era o tema da época. Eu agora encerro o meu ciclo dos anos 70 e quero dar um salto de 50 anos e aterrissar nos dias de hoje. Quando eu aterrizo nos dias de hoje, eu vejo que há duas grandes mudanças. A primeira é na universidade. As normas universitárias mudaram. A importância concedida ao tempo integral nas universidades pode prejudicar o ensino do saber aplicado, porque a experiência que os nossos docentes, na época de arquitetura, tinham nos seus escritórios ou como funcionário público, os escritórios, os cargos públicos, são fundamentais para melhor qualificar o aluno. Isso acontecia nos anos 60, 70. E vocês têm aí na sala um grande exemplo disso, que é o professor Emil Beredi. Ele generosamente compartilhava o aprendizado que ele ia tendo na sua prática profissional com seus alunos da Faculdade de Arquitetura. E isso é da maior importância. Além disso, nos dias de hoje mudou o cenário urbano do país. E os conceitos básicos da questão cidade e as crises urbanas são diferentes daquela do século passado.
E eu vou citar só 2 elementos, porque o tempo é curto, eu quero ser rápido, desculpe se eu ultrapassar por alguns minutos. Eu quero citar o conceito básico de utopia do direito à cidade, que a Constituição de 88 consagrou e que é o grande bandeira que rege as atividades de política urbana desde 1980 e poucos. O segundo elemento que é importante é a crise. A crise brasileira nunca foi tão grande, nunca foi tão cruel, as disparidades urbanas e urbanísticas, que elas reforçam a injustiça econômica, a injustiça social, a injustiça cultural, a injustiça racial. A cidade está no cerne desses problemas. E eu entendo, esse é o meu grande, talvez seja o mais importante dessa mensagem que eu gostaria de trazer hoje, eu entendo que esses 2 problemas, entre outros, exigem uma ação proativa e forte de todos os pós-graduações que trabalham na área do planejamento urbano, que integram a ANPUR e que, seja da geografia, seja da economia, seja o planejamento urbano lato sensu, porque esses 2 desafios exigem o direito à cidade e a injustiças interurbanas, exigem um saber aplicado, teórico, muito consistente, o qual só vai ser posto em prática a partir de propostas de ateliê. Não adianta, para garantir o direito a todo cidadão, é necessário ter uma proposta urbanística muito clara e muito precisa, uma proposta urbanística que atenda aqueles que vivem gritando pelo direito à cidade. Eles têm toda a razão e eles têm que precisar exatamente o que devemos melhorar nas cidades para poder ampliar o direito à cidade. Uma solução que depende da capacidade, as soluções que sejam apresentadas também não podem ser utópicas demais. Elas têm que corresponder à capacidade técnica, à capacidade financeira e à capacidade administrativa do setor público responsável. Para obter isso, só há um locus de criatividade. É o ateliê que reúna técnicos multidisciplinares para chegar a uma produção, a soluções, a projetos viáveis e adequados. A elaboração de planos que combatam as cruéis disparidades urbanísticas é a mesma coisa. Quer dizer, tanto o direito à cidade como o combate à disparidade urbanística exige propostas concretas. Não basta retórica, nem basta o bom diagnóstico, a boa análise, a boa citação de pé de página. O fundamental para as cidades brasileiras é que hajam propostas concretas. Sem isso, os pós-graduações de planejamento urbano não estão cumprindo seu papel social. Ou seja, para enfrentar esse problema, não basta ficar na denúncia. É necessário conceber e implantar projetos que solucionem de forma pragmática o que só pode ser feito, eu estou me repetindo demais, talvez, num trabalho de grupo, num trabalho interdisciplinar, num trabalho de ateliê. Por último, para concluir, em homenagem ao meu amigo Carlos Eduardo Dias Comas, eu quero lembrar que IAB e CAL têm como bandeira nacional a possibilidade do arquiteto fazer obras com mais beleza. Nossas cidades são feias, e a presença do arquiteto criativo, do arquiteto com talento, da produção de cidades com uma arquitetura como a que eu encontro em Toronto, é um grande desafio. E a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da URGS, nos seus 70 anos, tem uma condição ímpar e única. Ela tem o propar e tem o propor. Trata do urbanismo e dos planos diretores. Eu desconfio que planos diretores e leis de uso do solo e códigos de obras são muito responsáveis pela feiura das nossas cidades. Então, a minha sugestão é que ateliês de propar e propor se unam
para analisar como poderíamos criar cidades melhores a partir de mudanças nos códigos de obra, nos planos diretores e tudo isso. Eu quero concluir esse meu, mais uma vez, lembrando a figura de Emil Bered, parabenizando a faculdade pela iniciativa que tem e agradecer esse honroso convite que vocês me fizeram. Espero não ter passado muito do meu tempo e agradeço a todos pela atenção. Bons trabalhos, eu ficarei aqui escutando. Então, antes de passar a palavra para o professor Comas, eu vou colocar alguma coisa que eu me esqueci de colocar, que é o seguinte: o professor Comas, que estou fazendo com todos, inclusive com o professor Wilson Fanei, ele é professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também estudou aqui como graduação, ele é mestre pela Universidade da Pensilvânia, tá? E tem doutorado em Paris 3, né? 8, desculpe. Não foi meu erro, porque eu acho que falta um V. E tem sido ativo no Docomon, etc. Eu acho que todo mundo já conhece. E o professor Kindlein, que é engenheiro de formação, engenheiro mecânico, né? Foi meu primeiro curso na URSS, foi engenharia mecânica, mas não deu certo, eu vim para cá. Então, já conheço o caminho. E tem doutorado e mestrado pela URSS, né? E tem estudos e cursos na França de design. Né? Bom, vocês podem complementar depois. Tá? Então, passo diretamente a palavra ao professor Comas. Obrigado, Cabral. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Eliane e a Lívia pela iniciativa e agradecer o convite que me foi feito, embora a essa altura, parafraseando a Havana, não é que eu já me penso uma vaga, já me penso uma lápide, né? Com professor emérito, vai por aí. Bom, mas, por outro lado, eu me sinto um pouco um usurpador, entende? Com esse convite. Vou aceitei-o em função da fatalidade histórica, porque os louros efetivos da criação do Propar se devem ao professor Roberto Pedro Gomes da Silveira, já falecido, que era chefe do Departamento de Arquitetura nos idos de 70, né? E o professor Newton Silveira Urbino, que era então o diretor da faculdade. E ambos... O Urbino, naquela ocasião, fazia parte também do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo montado pelo CNPq, o qual era composto e integrado, entre outros, por uma pessoa que também é cara à história do Rio Grande do Sul, que é o professor Edgar Greff, que na ocasião estava em Goiânia, né? E essas duas pessoas que não tinham títulos de pós-graduação, nem pretendiam, entende, ter títulos de pós-graduação, foi que sacaram, né, perfeitamente que, assim como o Propur e o Franciscone tinham feito já há algum tempo, de que ou a arquitetura, vamos dizer, entrava e assumia a bandeira de estudos continuados para além do simples grau de bacharel em arquiteto, ou a tendência seria de um total, vamos dizer, de a história passar por cima. E nós estamos falando de uma época onde, vamos dizer, a filosofia dominante em termos dos arquitetos de prancheta era que a arquitetura não se ensina, que a arquitetura não se aprende, era como que um dom natural. E para que entende pós-graduação? Na verdade, por trás disso havia talvez a ideia de que o diploma era apenas um mal necessário para garantir o registro e a inscrição para poder exercer plenamente a profissão. Então, o Urbino e o Roberto estão na raiz mesma da criação do Propar, né? Essa ideia já estava pronta quando eu, chegado do mestrado em Filadélfia, como mencionou o Cabral, eu tinha feito um mestrado em
É um mestrado que, na verdade, era um mestrado em desenho urbano, que era uma iniciativa conjunta do Departamento de Planejamento Urbano e do Departamento de Arquitetura, e eu tinha sido empurrado a isso. Eu era um profissional atuante de prancheta, não estava ensinando nada. Eu fui levado a isso exatamente por uma série de experiências um pouco traumáticas, logo depois de formado, quando me dei conta que certas proposições que a gente poderia fazer em termos de dizer a um cliente, vamos dizer, como se poderia resolver o problema dele no lote X, na verdade tinham respostas já dadas pelo código, né? E respostas que, na minha ocasião, nem sempre eram as mais interessantes. Exemplo, vamos dizer, para ser bem preciso, lá pelas tantas surgiu no escritório a ideia, uma gleba na Anita Garibaldi, que tinha como que 70 por 90, quer dizer, não era uma quadra separada, mas tinha um lote, e numa altura da Anita Garibaldi, que estava próximo da Praça Japão, que era um ambiente de casas baixas, um ambiente basicamente doméstico. E na ocasião, o que me ocorreu era, evidentemente, o proprietário queria o maior índice de aproveitamento, o maior aproveitamento possível dentro do índice, né? E me ocorreu a ideia, quem sabe a gente tenta aqui fazer um esquema para eles que seja de baixa altura, mas alta densidade à maneira inglesa. E rapidamente eu me dei conta que não era possível, porque eram de tal maneira fixados os recuos, né, que você não conseguia nunca chegar ao índice de aproveitamento. Então, obviamente, era uma situação em que o código estava falando, entende por mim. E eu queria, então, entender mais esses processos, entender mais. Realmente, eu acho que desenho urbano é apenas o termo americano para dizer o nosso velho urbanismo, no sentido em que o urbanismo trata da cidade física. Certo. Bom, então, Obino e Roberto estavam crentes de que essa era a arquitetura, o departamento de arquitetura, encampar a pós-graduação, era a atitude correta a tomar em termos de futuro, e para isso, na verdade, agindo como CEOs, como eles chamaram a mim, que vinha, então, de obter o meu mestrado em arquitetura, meu mestrado em planejamento urbano em Filadélfia, e ao outro casal que mereceria estar aqui também, que era o Rolis e a Lúcia Mascaró, que são argentinos, mas que estavam no momento na USP e cuja especialidade era a coordenação modular, a habitabilidade e economia das construções. Então, a ideia era realmente de colocar isso em essas duas áreas, né, em interação, tendo como objetivo um maior conhecimento sobre o projeto, e o Propar iniciou oficialmente as suas atividades em 1980 como curso de especialização. E, na verdade, para encurtar a longa história, nós levamos 10 anos como curso de especialização, ministrando repetidas vezes 3 programas-chave, 3 cursos-chaves, um sobre habitação econômica e morfologia urbana, o outro sobre habitabilidade e um terceiro, mais recente, sobre pensamento arquitetônico e contemporâneo, que ocorreu no momento em que o Propar resolveu entrar de rijo na ideia de promoção cultural, criando uma série de encontros de ensino de projeto arquitetônico que foram um êxito que superou as nossas expectativas. Para começo de conversa, o primeiro desses eventos, que ocorreu em 85, teve 400 pessoas de todo o país, e reparem, isso naquela época que a gente não tinha nem fax, mandava fazer-se as coisas por copiadora heliográfica, entende? Então, realmente, assim, visto de hoje, né, era a idade das cavernas. Era absolutamente a idade das cavernas, mas, de fato, nós estamos num momento em que a comunidade, vamos dizer, acadêmica de arquitetura estava realmente interessada em refletir, até aproveitando o fato dos 80 terem sido a década perdida, de realmente rediscutir os rumos da arquitetura no país. E se algum aporte eu fiz a essa fase, entende, do Propar,
eu diria, vamos dizer, o aporte, vamos dizer, do qual, digamos, eu me talvez orgulho mais, é o fato de que quando o Roberto e o Obino me convidaram, me ocorreu o seguinte: bom, Porto Alegre, entende? Se a gente pensar em termos de Brasil, Porto Alegre é o fim do mundo. Porto Alegre é marginal. E marginal significa, literalmente, estar à margem. Estar à margem quer dizer, de certa maneira, ser eco-atrasado daquilo que acontece nos centros. Mas a margem, eu pensei também, tem uma enorme vantagem. A margem é um lugar em que tu pode estar relativamente livre das pressões imediatas do centro. Então, isso significa estar livre das pressões do establishment arquitetônico no Rio de Janeiro, em São Paulo ou Brasília. E significava pensar estrategicamente o lugar de Porto Alegre como locus, como centro geográfico de uma cultura de raiz portuguesa e de uma cultura de raiz hispânica. Trocado em miúdos, Porto Alegre está à mesma distância em termos de avião de São Paulo e de Buenos Aires, do Rio e de Santiago do Chile. Então, isso, entende, foi o que me animou a ir atrás dessas conexões. Essas conexões foram extraordinariamente, eu acho que bem-sucedidas, tanto que hoje, nesse momento, nós estamos realizando um seminário aqui no Propar, entende, onde temos um professor convidado do Chile, da Católica do Chile, uma das instituições com as quais a gente tem os laços mais fortes. Estamos com uma convidada da Universidade Autônoma do México, que é já produto da nossa incursão para acima do Equador, e Ana Tostões, que vem de uma gestão extraordinariamente exitosa junto ao Docomomo Internacional, que é a ONG devotada à documentação e conservação das obras do movimento moderno, instituição à qual o Propar pertence desde a fundação em 2000, por volta de 2000. Tá? Então, essa vocação, entende, foi internacional, já está realmente no DNA do Propar. O Propar passou para ser mestrado, conseguiu oficialmente, vamos dizer, se tornar mestrado em 1990, né? E em 2000, ou seja, vamos dizer, foi uma via crucis de uma década, entende, para cada degrau, e em 2000 ele se tornou doutorado, né? Dentro, vamos dizer, do quadro docente, eu não estou vendo aqui nem o Mafuz, nem o Benami, não, nem o Fuão, mas, enfim, eu estou vendo, sim, o Ayrton Catani, né, que é parte, desde o começo, também, né, do corpo docente, que a gente conseguiu criar, mesmo que tendo que, muitas vezes, simplesmente improvisar, né? Eu acho que o Propar conseguiu se estabelecer e se manter até hoje. Né? Eu queria, exatamente por contrapor ao que o Franciscone falou, eu queria dizer que uma das coisas assim, que está no DNA do Propar é, de fato, a opção pela disciplinariedade. Né? Uma disciplinariedade que a gente pode entender nos termos lato, mas, vamos dizer, um respeito e uma atenção, particular atenção ao fato de que quaisquer que sejam os fatores que influem na criação da forma de edifício, conjuntos de edifícios, espaços abertos dentro de edifícios, que já involucra o germe de cidade, a forma é uma delas, entende? É sobre esse capítulo, entende, que é a nossa expertise particular e é algo que nós estávamos, vamos dizer, devotados, né? Não só a preservar, como a aprimorar, como enfim, aprofundar, e eu acho que isso é uma missão que a gente tem cumprido até agora. Concordo com o Franciscone, nós estamos vivendo num momento bastante complicado da vida urbana brasileira, também de pleno acordo quanto à necessidade de projetos. Devo dizer também que o Propar tem
o lombo esfolado de fazer iniciativas nesse respeito, né? Porque, apesar da colaboração de muita gente dentro dos organismos municipais e estaduais, a verdade é que há um certo sabor, para mim, há um certo sabor de fracasso nas iniciativas já empreendidas. Eu estou me lembrando aqui, em 1992, nós fizemos um laboratório de arquitetura urbana, junto com o Benami e com a nossa colega Lígia Bota, que na ocasião era do departamento, da Secretaria de Planejamento Municipal, e essa experiência, que foi altamente significativa, para nós, pelo menos, né, elencou 5 áreas de Porto Alegre como sendo áreas absolutamente maduras para um pensamento projetal atualizado. Essas seriam o dilúvio, todo o trecho do dilúvio lá da PUC até aqui a entrada, nossa orla e o nosso cais do Porto, né, a Zenha. Não sei se eu estou dando 1, 2, 3, 4, deve estar me faltando uma que não me vem agora à memória. E nós fizemos um estudo bastante exaustivo de todas as áreas, de tal maneira que no workshop propriamente dito, que contou com a presença de 5 convidados internacionais, de Barcelona, de Paris, de Porto e do Chile, entende? Então, de fato, havia condições de sair com propostas, né, que não eram, na verdade, mirabolantes, que tinham uma enorme possibilidade de serem implementadas e serem desenvolvidas e implementadas. A gente deu com os burros na água. Nada aconteceu, aconteceu só o pior. Em relação ao jockey, a mesma coisa, entende? Então, eu estou de pleno acordo com o Franciscone em termos da necessidade de atuar nesse sentido, mas talvez o maior entrave nesse momento seja o fato de que a profissão de arquiteto, a voz do arquiteto em relação à sua cidade, ou a voz, talvez a gente tenha que até adjetivar, a voz do arquiteto preocupado, sensível e inteligente em relação à cidade brasileira está muito distante de ser ouvido, infelizmente. Obrigado. Obrigado, professor Comas. Professor Wilson. Bom, obrigado, então, pelo convite. Eliane, professora Eliane, a Lívia, professor Comas, professor Franciscone, professor Gilberto. Agradeço também a presença da nossa diretora da Escola de Engenharia, a Carla Tenkaten, né? Escola de Engenharia participativamente, né, do PG Design. Então, eu vou contar um pouquinho da história, porque várias pessoas me perguntam por que em 2006 foi graduação, 2007 já foi pós-graduação, o que houve tão rápido? Não foi tão rápido assim. Então, na realidade, o lapso temporal ele foi rápido, mas a construção ela vinha de muito tempo. Então, eu vou apenas comentar assim rapidamente, porque a gente às vezes pensa, num passe de mágica, 1 ano assim, né, sai. Não, foi isso, né? Então, o que acontece? Em 1982, eu entrei aqui na engenharia mecânica. Então, eu estou falando isso porque uma dos pivôs da construção do PG Design foi o GPFI, que é o Grupo de Fabricação e Automação da Engenharia Mecânica também. Então, as coisas foram se construindo, né? O que eu posso dizer? Em 1990, eu comecei a dar aula na UBRA, no curso de design da UBRA. E quem é que me contratou? Uma arquiteta. Então, desde lá, já agradeço aos arquitetos, né, porque foi a professora Rosa Maria Borba dos Santos, que era coordenadora do curso de design da UBRA. Então, quando eu passei aqui na URGS em 1996, como professor, eu tinha um background de design, eu já tinha participado da ALAD, Associação Latino-Americana de Design Industrial, 1993 e tal. Então, veio aquela ideia assim, bom, eu entrei no departamento de materiais aqui da Escola de Engenharia da URGS. E eu tinha 6 anos, né, já de contato com design. E tinha uma boa penetração já no CNPq, tinha coisas assim que eu disse, bom, o que temos que fazer? Temos que montar um curso de graduação na URGS de design, né? E aí eu participei ativamente da montagem do curso de graduação. Inicialmente tentei montar na engenharia, sem muito sucesso. E depois, então, o curso de graduação. Depois, então, foi a graduação,
comecei a falar também com outras pessoas que na época estavam ligadas à Fiergs, que era o professor Albano Volkmann, né? E o Albano era da Metroplan e tal, e o Albano começou a dar força para isso também. E depois o Albano veio a falecer também, veio o professor Elvan, né, que também ajudou muito. Então, nessa época, teve uma grande participação do professor Alberto Tamanha, que ele era diretor da Escola de Engenharia. Eu já tinha tentado com Deus e todo mundo, mas estava difícil de conceber a questão do design como algo importante, porque até então o pessoal pensava que design era algo só estético, né? Na época até se chamava de desenho industrial. Tinha até dificuldade de dizer o que era desenho industrial. Bom, então essa é uma breve história, assim, né? Acabei fazendo meu doutorado na física de altas pressões, né? Então acabei conhecendo o pessoal da física, da geologia, e eu acho que dentro daquela interdisciplinaridade, né, que nós estávamos falando aqui, foi o que, de certa forma, foi uma pequena semente, assim, mas o pós-graduação aqui do design ele foi montado em 2007. E a graduação em 2006. Mas esse 2007 ele não aconteceu a partir da graduação. A graduação e a pós-graduação, elas caminharam muito juntos. Inclusive, a pós-graduação acho que caminhou um pouquinho antes da graduação, porque já tinha essa ideia de fazer mestrado e doutorado. Eu sou bolsista de produtividade de pesquisa do CNPq desde 2000, né? Então, assim, desde aquela época já vinha uma vontade. E em 2005, o CNPq estava muito preocupado com a questão da pós-graduação em design no Brasil, porque estava na mão das particulares. E daí o pessoal do CNPq me disse, Wilson, quem sabe tu não dá uma ajuda aí para essa questão do design dentro do cenário nacional e vamos tentar montar alguma coisa lá na URGS. A gente dá um apoio, né? Então, aí começou a tentativa de apoio. Eu coordenei por 2 vezes também lá o Comitê Assessor de Design do CNPq. E aí, o que eu disse? Eu sempre fui, na França a gente diz, il faut avoir la chance de bien tomber, né? É necessário ter a chance de cair bem. Então, às vezes a gente caía mal aqui, mas nunca desistia. E depois a gente encontrou algumas pessoas que realmente foram fundamentais para o PG Design. Tá? E aí, nós começamos a montar o curso, né? Eu fiz o primeiro APCN, eu me lembro que teve uma diligência da CAPES, porque o pessoal queria que nós tivéssemos, mostrar que nós tínhamos potencial de laboratório e tal. Então, eu me lembro que em fevereiro eu vim da praia, minha família voltou junto comigo, porque não quis, eu tive que vir a receber a CAPES, a gente recebe a CAPES aqui, ficava 2, 3 dias com uma visita, mas depois tinha que fazer quase 30 dias de trabalho para mandar o APCN e tal. Bom, então essa foi mais ou menos a coisa. Ela começou lá em 1990, né? Quando eu comecei a dar aula para o design na UBRA, depois veio vindo. O que aconteceu que depois aconteceu a chance de bem cair? Tá? Eu também comecei a procurar as pessoas aqui dentro da URGS que tinham vontade de fazer as coisas acontecer. Então, eu encontrei o professor Fábio Teixeira, encontrei o professor Régio, a professora Tânia, né? Eu já tinha formado, por exemplo, o professor Cândido, ele foi meu aluno lá na UBRA, o professor Leônidas, que hoje é professor aqui também, foi meu aluno de graduação desde 94. E aí, eu como tinha feito engenharia mecânica, eu conhecia todo o pessoal da mecânica, então convidei o professor Lorini, o professor Perondi, o professor Mazaferro, né? Convidei aquela galera ali que era da fabricação, né? E disse, vamos se unir, vamos montar um curso que tenha vontade de fazer acontecer. Então, aí que eu encontrei o abrigo no professor Tamanha e no professor... o Elvan, exatamente, foi o Elvan que nos deu o apoio. E o pessoal do... Aí também eu disse, a Faculdade de Arquitetura aqui, ela veio da Escola de Engenharia e da Belas Artes, né? E eu também disse assim, não tem como deixar o pessoal das artes de fora. Então, fui procurar a professora Evelise Rutilin, que ela tinha o núcleo de design de superfície. Então, eu disse, Evelise, dá uma força, vamos montar uma equipe. E daí, nisso, eu também procurei aqui na Escola de Arquitetura quem é que fazia pesquisa. E acabei chegando no professor Benami, que tinha o SimLab. E aí, inicialmente, o Benami foi o vice-coordenador do PG Design. Na primeira gestão, foi eu o coordenador, o professor Benami, né? E a comissão de graduação de pós-graduação era o professor Fábio Teixeira, o professor Alberto Tamanha e o professor Ney, que era do GPFI da mecânica. Então, o que eu quero dizer é assim, o PG Design, ele nasceu de uma união de esforços, que até hoje ele vem numa sequência legal, que eu acho, porque a gente conseguiu dar uma sequência
de continuidade no programa. Então, 2007 foi a graduação, desculpe, o mestrado, 2006 a graduação aqui, 2007 foi o mestrado e 2012 o doutorado. Então, eu só vou dizer para vocês como é que a gente está hoje, né, para ter uma ideia assim. Antes, eu vou falar uma pequena questão que é muito importante. Em 3 de agosto de 1998, eu criei o Núcleo de Design e Seleção de Materiais lá na Escola de Engenharia. Esse Núcleo de Design e Seleção de Materiais, que hoje quem coordena é o professor Fábio Pinto da Silva, que também é o coordenador do PG Design atualmente, né? Eu coordenei até 2017. 2017, eu sou daqueles que acreditam que a gente não pode, né, segurar a peteca eternamente, porque esses jovens têm muito mais propriedade do que a gente nessas novas tecnologias, nessas novas possibilidades da engenharia, do design, da parte da digitalização 3D, essas coisas mais. E o que nós fizemos, então? Nós criamos o PG Design como a ênfase em design e tecnologia. Depois acabei convidando o pessoal da GEL, Labogen, que é o Laboratório de Gemologia, que até hoje faz parte do PG Design. Então nós temos a professora Lauren, que é lá da Geologia também. Então o PG Design é literalmente, né, interdisciplinar. A gente tem o pessoal... Inicialmente, quem deu um apoio também foi o professor Fernando Amaral, da produção. Até a engenharia de produção estava junto ali no início do PG Design. Depois, com calma, o PG Design foi elevando e... Bom, o que nós temos de novidade para contar hoje do PG Design? Nós passamos para nível 6 na CAPES agora. Então, nós somos um curso de excelência. Tá? Isso é reservado aos cursos 6 e 7, né, os níveis de excelência. A gente conseguiu isso em poucos anos, não, mas de 2007 até 2022... né, um mestrado, e o doutorado 2012, então a gente sempre conseguiu avançar. Eu, várias vezes, quando a Vrana foi superintendente do CNPq, eu me lembro que fui algumas vezes na tua sala lá, pedi, pelo amor de Deus, para nos dar uma força para o design, porque precisava mandar a gente para fora, e a Vrana me apoiou muito, te agradeço, Vrana, toda a tua atenção para conosco lá. Então, assim, eu tive a chance de cair bem, eu caí com pessoas que nos ajudaram. E eu acho que é essa a grande sacada, assim, sempre é importante as pessoas ter condições de unir esforços. E nisso eu parabenizo imensamente aí a professora Eliane, que eu vejo que está fazendo um esforço enorme para fazer uma oficina de modelos e protótipos, uma maquetaria à altura de uma faculdade de arquitetura, à altura de um design de ponta, tá? Inclusive com máquinas laser, com impressoras 3D. Não tem mais como fugir disso, pessoal. Não tem como fugir dessas novas tecnologias que estão entrando. A gente que viaja o mundo, a gente vê o que está acontecendo mundialmente, com a inteligência artificial, com as novas maneiras de projetar, com as novas maneiras de não só projetar, representar, fabricar. A fabricação se aproximou tanto do projeto que o cara projeta, a máquina já sai ali fabricando uma... né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês do PG Design para finalizar minha fala? Hoje nós estamos, eu peguei o dado de hoje de manhã, tá? Nós estamos com 271 mestrados defendidos e 76 doutorados defendidos no PG Design. Nós temos 347 defesas, tá? Desde que foi formado. É um número grande? É um número grande. Mas nós somos mais de 20 professores. Se nós dividir pelos professores, dá um número bem razoável. Tá? A gente defende uma média de 20 dissertações por ano e 10 teses por ano. Tá? É mais ou menos isso. Hoje nós somos um grupo referência nacional, tá? Posso dizer para vocês. E para vocês terem uma ideia da área de design dentro da arquitetura e urbanismo, nós temos hoje 66 programas em arquitetura, urbanismo e design, 24 são de design, 1/3. Tá? Então, é mais ou menos essa a representatividade, né, do que é o design, e sempre dizendo assim, ó, o design é uma atividade projetual responsável pelas características estruturais, funcionais e estético-formais de um produto que vai ser fabricado em série. Então, a gente se preocupa com os materiais, com os processos de fabricação, né, com o projeto, né, com o usuário. Então, é um curso bem amplo e que, na realidade, né, hoje em dia, a gente trabalhou um monte já, por exemplo, a gente consegue pegar uma tomografia e, a partir do dado tomográfico, gerar a peça faltante. Então, a gente pode fazer medical design. Né? A gente trabalha muito com a parte do patrimônio público. Né? O professor Fábio tem
convênios aqui com a Prefeitura de Porto Alegre, a gente já escaneou vários monumentos, o Laçador, né, do Caringe, a gente já agora está trabalhando em outros monumentos, fazendo todo um acervo digital da cidade. Eu, particularmente, se não tivesse feito engenharia, talvez eu tivesse feito arquitetura, porque eu gosto tanto da arquitetura que eu fico, né, as minhas aulas, inclusive, eu dou aqui no prédio, para ficar mais perto, né, dos colegas. Então, o que eu vejo é assim, engenharia, arquitetura, medicina, né, o PhD antes era isso, né, era doutor em filosofia, né, philosophy doctor. Então, está na hora de cada vez nós se unir mais, né, poder contar com as nossas tecnologias, poder contar com a cidade, poder contar com o urbanismo, com o design, e de uma vez por todas, né, fazer cada vez mais parcerias para que a gente possa crescer na direção de todo mundo ir para frente, né, porque nós temos vários desafios a ser vencidos pela frente, né, o perfil do aluno está mudando, a questão nós vamos ter que colher a nossa Edelweiss, né, e para colher a Edelweiss a gente tem que subir algumas montanhazinhas difíceis, mas quem tiver a fim de ralar os joelhos, né, vai colher a sua Edelweiss. Então, me coloco à disposição de todos, agradecendo também, né, a parceria sempre que a gente teve da Escola de Engenharia e da Faculdade de Arquitetura. Obrigado. A partir daqui eu vou colocar uma questão para também todos voltarem a falar, todos os convidados, né, que vai tentar exprimir ou expressar o que foi colocado, foi muito interessante, vocês viram, né? Não precisa eu dizer aqui, né? Então, eu vou colocar o seguinte, uma questão que todos poderão responder, se quiserem, ou se não quiserem, podem dizer qualquer coisa que lhes venha à mente, que provavelmente vai ser bem interessante. Mas eu coloco uma reflexão, né, extraída do que foi falado. Primeira coisa que foi falado, unir coisas, né, unir pensares, saberes, né? A outra coisa é o tempo histórico, né, as reflexões que vieram de como era antes e depois, geralmente do empírico, né, para o teórico, né? Então, a colocação de todos aqui confluiu para isso aí. Então, a minha questão, em geral, que eu peço para que reflitam os convidados, é o seguinte, nós tínhamos originalmente uma situação em que o curso era essencialmente empírico, então os profissionais né, tinham vantagens, talvez, né? A segunda parte, inclusive com a emergência da pós-graduação, cada vez mais, e até na graduação, critérios cada vez mais acadêmicos, né? Esses modelos de academia vieram muito de toda uma estrutura, um paradigma anglo-saxão, por um lado, francês, por outro, mas foram aplicados no Brasil de uma forma bastante estrita. Eu estava me lembrando só, né, de uma coisa, aliás, né, de um fato, quando eu fui abrir lá Harvard, não sei por que razão, tinha uma questão que eu tinha que resolver, abri quem eram os professores, as instituições de Harvard, né, as exigências que eles faziam em Harvard, né, eles faziam para quem ia fazer, dar cursos em nível de pós-graduação e doutoral, estava o Rand Koolhaas lá, que não sei se fez curso de aprendizado, nunca teve nenhum curso formal, né? Tem mestrado? Bom, mas a Hadid não tinha mestrado, né? Em outras circunstâncias também foi convidado. Eu só quero depois eu te dou a palavra imediatamente. Então, só para terminar, porque senão não consigo perguntar, mas o Comas vai realmente logo em seguida pegar aqui, é o seguinte, o que eu sei é que temos um outro paradigma, e cada vez mais separando, de um certo modo, as práticas, uma coisa que, inclusive, o Franciscone colocou, das práticas da vida, as práticas da elaboração acadêmica, né? Eu acho que tem que haver elaboração acadêmica, faz parte do universo, faz parte da academia mesmo, ser acadêmica. Mas então, a minha questão, eu não vou responder a questão aqui, porque também não tenho nenhuma resposta, para todos, é como ver isso. Se eu tenho certeza, mesmo que o meu exemplo não tenha sido correto, o Comas vai logo pegar isso aqui, que os critérios são muito mais flexíveis naquele paradigma que imitamos, porque nós temos um outro sistema muito mais controlado e tal.
em grandes universidades, tem comitês que decidem, né, com notório saber e outras coisas assim. Então, é a questão. Eu não estou dizendo que deva ser de um ou de outro. Há alguma... Então, a pergunta, vou transformar isso em pergunta. Há algum modo da gente se desenvolver, vamos dizer assim, uma aproximação entre o mundo acadêmico, maior entre o mundo acadêmico e o mundo da experiência, do empírico? Então, eu passo a palavra primeiro, porque ele já me conserta. Tá? Não, porque tu sabe... ok. Jorge Guilherme Franciscone, por favor, professor. Uma questão que o senhor colocou também. O curso de arquitetura, vamos dizer o seguinte, pode ser majoritariamente empírico no sentido da... Estão me ouvindo ou não? Curso não tenha um embasamento teórico, mesmo que esse embasamento, às vezes, fique implícito. Então, na verdade, nós estamos falando de proporções de relatividade de conceitos mais empírico, mais, digamos, o curso profissional como sendo mais empírico, com a teoria mais implícita, e o curso acadêmico mais explicitamente acadêmico. Aliás, isso é uma sugestão do design, que eu posso pensar que a FDD é um curso altamente profissional nesse sentido, na medida em que trabalha com problemas e resultados físicos concretos, né? Então, isso é um primeiro ponto da questão. O segundo ponto da questão, em relação aos exemplos que tivesse, se eles tiveram ou não formação acadêmica, sim, eles tiveram formação acadêmica. Na verdade, ambos fizeram o diploma school na EA e o diploma school na EA, isso nós estamos sabendo, porque uma das coisas que o Bino e o Roberto fizeram na razão foi colocar nos idos de 80 as faculdades de arquitetura brasileira que estivessem interessadas, no caso a nossa faculdade, se interessou em fazer estágios na Yale de Londres, que estava no momento de grande auge, Zaha era professora, entre outros, e vários professores nossos foram a Londres nesse momento. Como diploma school da escola londrina é equivalente a um mestrado, porque um mestrado em termos do mundo anglo-saxão sempre foi uma categoria profissional de nível mais de nível superior ao BA, ao simples bachelor. Tanto que isto é um problema em termos de equivalência para os nossos mestrados, porque a ideia do mestrado acadêmico é uma, eu quase diria assim, arriscando, é uma invenção brasileira. E, na verdade, os mestrados gramaram anos a fio, entende, fazendo trabalhos de conclusão que eram vistos retrospectivamente verdadeiras teses de doutorado. Né? Quer dizer, os mestrados da primeira década do Propar, muitos deles são excepcionais, entende? Tese de doutorado, pelo volume de pesquisa que tem, né? Pela originalidade da pesquisa, etc, 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 etc. Tá? Então, a questão, porém, eu acho que o Franciscone tem toda a razão, é uma autentia, quer dizer, a verdade é que, às vezes, a gente faz agregados em relação às instituições, né, quando esses agregados não necessariamente correspondem à verdade. Quer dizer, há lutas internas. Nenhuma instituição, entende, com mais de 2 pessoas, entende, existe sem fricção. Como mais de uma pessoa existe, sem fricção. Né? E a imposição, o rebaixo, a campanha deslavada e continuada, vamos dizer, em contra
preocupação dos professores que não tivessem dedicação exclusiva em termos das universidades brasileiras, ele favorece apenas um determinado perfil de profissional, e como diz o professor, em relação a em todas as carreiras tradicionais, medicina, direito, a engenharia e a arquitetura, são totalmente contraproducentes. Né? Como é que tu vai, entende, te confiar num médico que nunca teve a experiência de fazer uma residência? Né? Há um contrassenso, vamos dizer, no exagero dessa colocação no outro sentido, no desmerecimento do professor dessa natureza, como se ele fosse fazer apenas um bico, entende? Então, isso eu acho que, depois de tanto tempo, é algo que já precisa ser repensado, porque eu acredito que ele fez, entende, e vai continuar fazendo um mal enorme à nossa formação específica, e não é só a formação de arquiteto, é a formação de toda a carreira, vamos dizer, que tem uma ideia de projeto. Okay. Eu acho que a minha pergunta até está melhor que eu imaginava. Eu escrevi um artigo, tá, em 2014, chamado O Brilho do Olhar da Pós-Graduação. Esse artigo, se alguém tiver interesse, é só botar O Brilho do Olhar da Pós-Graduação e Wilson Kindlen vai vir. Aqui eu coloquei a filosofia de pesquisa que a gente acredita no nosso grupo. É um artigo que ele vale para qualquer agrupamento de pessoas, né? Desde um clube de mães até, sei lá, um laboratório. Mas eu tentei deixar aqui o que faz um grupo ir para frente ou o que faz um grupo ir para trás. É mais ou menos isso. Eu usei o mote da pós-graduação como... É um artigo de filosofia de pesquisa. Então, respondendo aí, eu várias vezes me encontrei com o Comas lá na CAPES, a gente trocava algumas ideias, né, a respeito da arquitetura, da engenharia, né? Então, eu acho que, realmente, eu considero que, por exemplo, esses móveis que vocês vão ver ali depois na saída, eles foram, né, projeto do Ginter, junto com o Mânlio Gobi, mas quem ajudou a fazer esses móveis também foi o professor Edmundo Cidade, que era professor do Departamento de Materiais. O professor Edmundo Cidade foi quem criou o topejo, aquele topejo de borracha que está... Aquela borracha ali foi desenvolvida pelo professor Edmundo Cidade, do Departamento de Materiais. Então, o que eu acho que é interessante a gente saber, às vezes o cara vem com uma bagagem da indústria e traz aquilo para o pós-graduação, né? Eu mesmo trabalhei 6 anos na indústria. Então, tem uma ideia boa de indústria. E eu acho que isso favorece muito a questão acadêmica junto com a profissional. Por exemplo, só para vocês terem ideia dos mestrados, para voltar à questão do mestrado, na área de design, desses mestrados, desses 24 mestrados e doutorados que eu falei, mestrados, basicamente, né? 16 são acadêmicos e 8 são profissionais. Então, é bastante, né? Então, tem uma parte profissional bem grande também no design. O design, ele... né, pode ser acadêmico, mas ele também está muito voltado para a profissionalidade. E a questão da arquitetura também, o laboratório é a cidade, né? Então, o laboratório não precisa necessariamente estar dentro de um espaço físico, mas ele pode ser a pesquisa, né, a cidade em si. Ok, é basicamente isso que eu tinha para falar sobre a parte de academicismo e teoria. Ok, eu queria passar a palavra... Tá. Eu queria passar a palavra ao professor Franciscone, foi interrompida, mas está conectado. Ok, professor, por favor. Eu queria fazer... Desculpe. Eu queria fazer comentários bem rápidos. Nos cursos de arquitetura, antigamente, havia muito cuidado com a teoria também. Nós estudamos cuidadosamente teorias de pensadores da história do urbanismo, da história da arquitetura e tudo mais. Não há eu acho que o Comas tem toda a razão de pensar que o arquiteto só vai produzir uma forma. Até para produzir essa forma, ele é interdisciplinar, porque ele precisa do engenheiro, ele precisa do paisagista, ele precisa do cliente para dizer qual é o programa dele, etc. O segundo aspecto é mestrado e doutorado. Quando nós criamos o Propur em 70, havia uma distinção bem clara, que é a distinção que adota países saxônicos, que mestrado é a capacidade de reunir pensamentos. Ou seja, você não precisa sair da sala,
mas se você tem que demonstrar competência de aglutinar pensamentos, criar uma hipótese e comprovar através da literatura. O doutorado, não. O doutorado exigia uma pesquisa de campo. Então, eu, para fazer o meu doutorado, eu passei 3 anos estudando a região metropolitana de Porto Alegre para formular uma dissertação de doutorado, que não era lá essas coisas, mas era o que eu tinha a capacidade de fazer. Então, eu acho importante isso. E o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é que a universidade está fechada dentro dos muros do campi. Ela só conversa entre si. As próprias entidades nacionais favorecem mais um pé de página citado do que um trabalho de campo ou uma pesquisa de campo. Os autores brasileiros estão esquecidos. Eu acho que foi o próprio Cabral que fez uma pesquisa de pés de páginas de teses do Propur para descobrir que brasileiros eram raramente citados. A obra seminal do Jaime Lerner, ele criou um conceito urbanístico que é internacionalmente reconhecido. Eu não conheço nenhuma pós-graduação no Brasil que estude a parte teórica e os conceitos. E, por último, eu tenho uma grande inveja de Harvard, porque ela convida qualquer pessoa que se destaque em qualquer área para vir para dentro da universidade de contar o que está fazendo. Se nós tivermos uma boa secretária de planejamento urbano, como aconteceu agora, Fortaleza teve uma das secretárias mais inovadoras que eu já vi nesse país. A universidade tem a obrigação de convidá-la para conversar, se puder até fazer seminários e cursos. Então, a universidade se fechou e a questão ideológica hoje está assumindo um papel muito importante. Não adianta só ter ideologia, tem que ter a praticidade e o impacto positivo do pensamento ideológico e não ficar puramente na referência literária. Não sei se eu respondo a tua pergunta, Cabral, mas eu certamente tentei. Eu estou sem som. Não, mas você me tiraram a voz, mas minha voz continua a mesma. Muito obrigado. Franciscone, exatamente era esse o interesse da pergunta, suscitar o que os três falaram, e acho que houve até uma convergência. Olha, vai terminar agora esse momento extraordinário que nós tivemos aqui, com todos esses protagonistas, diversas fases, como eu pensava, que apareci para todo mundo, né? Como se fosse um quadro de referência histórica. E eu acho o seguinte, então, agora nós vamos ter uma continuidade dessa cerimônia, sem a minha presença, o que vai ser um alívio para todos, provável, e entregar para o nosso amigo. Né? Eu que saí. Algo que nunca pode faltar nas comemorações são as homenagens. Neste momento, nós passaremos para as homenagens aos ex-diretores e ex-vice-diretores. E, eventualmente, alguns nomes, alguns convidados não puderam comparecer, mas continuarão na nossa chamada. Eu convido a professora Lívia e a professora Eliane para coordenarem comigo essa dinâmica das homenagens. Chamada dos homenageados. Günther Weimer.
Marcos Davi Heckman, Ubirajara Perciborne. Fábio Gonçalves Teixeira. Ayrton Catani. Edmundo Filler. Lineu Castelo. Tânia Luiza Couterman da Silva. Maria Cristina Dias Lai. Edson Valdir Medeiros Creves. Lenda Pereira Cruz. Rogério de Castro Oliveira, Jorge Fernando Hausen, Mânlio Maria Gobi. Homenagem especial, professora Vrana Maria Panizzi. Flávio Figueira Soares. Flávio viveu sua infância na cidade de Cachoeira do Sul e veio para Porto Alegre na juventude, onde estudou no Colégio Anchieta. Desde jovem queria ser arquiteto, pois teve a experiência de acompanhar seu pai, Ari Pilar Soares, funcionário da prefeitura, na construção das primeiras casas populares em Cachoeira do Sul. Iniciou os estudos de engenharia e arquitetura, recebeu o título de arquiteto da primeira turma da URGS. Casou-se com Maria Pena Soares e teve 4 filhos, Dulce Helena, Flávio Antônio, Flávio Arthur e Flávio Augusto. Iniciou sua carreira como professor de engenharia, ministrando a disciplina de geometria descritiva. Depois, foi ser professor na arquitetura, onde lecionou o projeto arquitetônico, foi nomeado diretor da Faculdade de Arquitetura, depois presidente da comissão de carreira e coordenador da disciplina de projeto de diplomação, se aposentando no início dos anos de 1990. Na sua vida profissional, dedicou-se inicialmente a projetos de residências em várias cidades do Rio Grande do Sul, com destaque para a cidade de Cachoeira do Sul. Atualmente, várias pesquisas de mestrado têm se dedicado ao estudo dos seus projetos, por sua relevância histórica para a arquitetura moderna. Então, passamos a palavra ao professor Flávio Figueira Soares.
Eu gostaria de demonstrar minha gratidão a este reconhecimento pela Faculdade de Arquitetura. Minha primeira demonstração de carinho, a minha esposa Maria e meus 4 filhos. Quero demonstrar meu agradecimento a todos que me ajudaram na minha carreira acadêmica, como ex-diretor Júlio Ribeiro de Castilhos, a todos os professores e ex-alunos que me permitiram participar dos seus crescimentos profissionais. Agradecer a todas as famílias que me permitiram participar de seus sonhos e permitir que projetasse suas residências. Agradecer ao arquiteto Rui Fernando Alves Júnior e à arquiteta Ana Justo, que vem fazendo um excelente trabalho na arquitetura em Cachoeira do Sul. De estudo da minha obra e apresento abraço a todos os presentes. Neste momento, passo a palavra para a diretora da nossa casa. Bom, nós estamos encerrando uma parte, mas em breve agora iniciamos em continuidade com uma nova mesa, não é? Eu acho que vamos esperar alguns minutos até começar. Está previsto para 6h30, não é? Então, essa sessão está finalizada, mas continuamos aqui, né? As comemorações continuam. Então, gostaria que todos, a festa continua, né? Certo? Obrigada. Okay.